Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro sobre o livro, inspirado no livro O Poder do Subconsciente. Muito obrigada a você que tem partilhado, que tem assistido, comentado essa sequência de lives que acontecem toda segunda-feira, às 1h30 da tarde, para a gente conversar sobre os conhecimentos desse livro que é simplesmente fantástico. Então, quando a gente pensa em uma estrutura de clube do livro, como eu já disse para vocês que eu faço parte há mais de 7 anos, cada pessoa lê o livro e faz os seus comentários. E quanto não me alegra saber que muitos de vocês que estão assistindo o vídeo aqui compraram o livro, estão lendo, acompanhando. Está sendo incrível essa troca, essa jornada junto com vocês. Muito, muito, muito obrigada por estarem fazendo parte da minha vida neste momento também. Então hoje nós vamos começar pelo capítulo número 4. Confesso para vocês que é um daqueles capítulos que quando a pessoa lê, se ela não tiver muita clareza do que o livro se trata, às vezes ela até se espanta e tem aquela reflexão assim, será que esse livro é para mim mesmo? Então, antes que você receba esse conteúdo e tenha essa sensação ou sentimento, é bom eu deixar claro aqui para vocês que o capítulo 4 ele vai falar sobre fé. E tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que te faz realmente levar esse movimento de fé é válido, tudo bem? O que esse capítulo nos dá de oportunidade é de compreender que cada pessoa, cada um de nós tem a sua forma de expressar a sua fé e de materializar, por assim dizer, a sua forma de acreditar. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando ele fala assim, curas mentais de tempos antigos, ele vem refletindo que as pessoas, desde mais antiga data, elas têm uma consciência que tem algo em nós que provoca uma cura. E ao longo do tempo, as pessoas foram trazendo essa roupagem, né? Baseada em algumas condutas ou ritos que podem ser espirituais ou de cura mesmo. Aqui eu vou dar um exemplo bem claro, gente, para deixar realmente verbalizado o que significa isso, para ficar mais fácil de você entender, por assim dizer, né? Mas sabendo que eu mesma respeito todas as religiões, tá bom? Algumas pessoas, por exemplo, acreditam que tem que ter uma pedrinha, um amuleto da sorte. E que se elas carregarem aquele amuleto junto com elas vão ter uma proteção. Outras pessoas acreditam que se elas fizerem todos os dias uma oração, elas também recebem a cura e a proteção. Então, o que esse texto vem falar muito claramente é que independente de qual seja a sua crença, sua religião ou as coisas que você faz e acredita que vão te provocar cura, isso fabrica cura em você porque você tem fé, ok? É como a gente às vezes comenta no dito popular, não é todo remédio que traz o mesmo efeito para as pessoas, porque algumas tomam acreditando que vai fazer efeito, outras não, certo? E esse final de semana tive encontro com uma amiga que foi incrível. Ela comentou, não, só de entrar em contato com o meu médico, de saber que ele iria cuidar de mim, eu já comecei a me sentir melhor. Então veja como isso realmente está ligado com a nossa fé, a nossa crença, como a gente se relaciona com as pessoas. Obrigada por todos que estão ao vivo com a gente aqui e muito obrigada a todos que estão nos acompanhando toda semana. Muito bem, relatos bíblicos do uso dos poderes do subconsciente. Gente, o que é mais gostoso desse livro é que tudo que ele vai falando tá na Bíblia. Só é tão claro, que quando você começa a ver, não tem mais como não ver. E tá lá escrito. Por isso eu vos digo, todos que pedirem oração, credes que recebereis, assim será. E quantas vezes a gente viu o próprio Cristo falando, seja feita conforme a tua fé. Ah, então eu acredito que eu tenho que fazer ou vivenciar aquele sistema de cura. E eu acredito que vou ser curada, seja feito conforme a tua fé. Esse capítulo ele tira tudo de crendices ou misticismos a respeito da coisa, né? Ele vem falando, se você fizer uma terapia acreditando que aquela terapia dá resultado, ela vai dar resultado, infalivelmente. Quem faz aquela terapia dar certo? É o terapeuta? É o remédio? Ou é a tua fé? É a tua fé. Aqui é o
auge já desse texto, desse capítulo. O que dá resultado para nossa vida, o que traz resultado realmente na nossa vida é o poder que existe no subconsciente, que a gente chama de fé. Uma coisa muito forte aqui é que ele também fala que quando você tá ligado com a fé, às vezes a gente pode receber uma influência, uma sugestão de alguém. E, gente, é muito grave isso que ele coloca aqui no texto, porque ele fala, olha, já foi colocada a pessoa sob efeito de hipnose, induzindo o pensamento dela a acreditar que ela estava com sintomas físicos, como febre, calafrio e etc. E ela teve os sintomas, realmente, né? Pessoas que têm alergia à flor, se é colocada uma flor artificial perto dela e falado que ela tem, aquela flor é verdadeira, por exemplo, ela começa a ter todos os sintomas no corpo dela, como se aquela flor fosse de verdade. Então, o que fabrica nossos sintomas? Aqui tá uma grande reflexão, assim, até eu procuro usar uma linguagem muito simples para tocar o coração das pessoas, tá? O que fabrica, muitas vezes, os sintomas é a gente acreditar que aquele sintoma tá por vir, tá? Eu sei que a princípio isso parece meio mandarim, né? Ainda brinquei isso hoje com uma amiga. Quando você aprende essa linguagem do subconsciente, muitas pessoas não vão entender a princípio. Por quê? Ela é como se fosse um novo dialeto, né? Como se fosse uma outra língua. Você está comunicando, mas vai chegar para cada um de acordo com a possibilidade e o quanto aquela pessoa quer aprender sobre o assunto, certo, gente? Então, ele fala assim, o ir até um santuário é o que fabrica a cura? O rezar daquela forma XYZ é o que fabrica a cura? Tomar esse ou aquele medicamento é isso que fabrica a cura? O que realmente fabrica a cura é a pessoa acreditar que ir até o santuário fabrica a cura. É ela acreditar que fazer essa oração fabrica a cura. Então é a nossa crença, é aquilo que a gente acredita. Entende isso? Ficou claro? Porque seja feito conforme a tua fé. Então, aqui está o grande segredo para a gente soltar o nosso potencial que existe desde os nossos antepassados até agora, de trazer para nós mesmos o processo de eu tenho fé que fazendo isso eu vou ter resultado. Então, faça. Vou dar uma pausa aqui para colocar uma observação. Às vezes as pessoas chegam no capítulo 4 e começam a duvidar da própria fé. E, por favor, não é esse o caminho. É ao contrário. Se você realmente acredita que fazer aquela determinada oração te traz paz, te traz alento, te traz saúde, te traz prosperidade, faça. Mas faça com uma convicção maior do que você fazia antes. Porque é esse o grande segredo. É a tua fé. É aquilo que você acredita que vai trazer os resultados para sua vida. Tá bom? Então, existe o único, ele chega a falar assim, olha, o único princípio universal de cura, único, não existe outro, é a fé. E talvez você tá me assistindo e fala assim, Dani, mas não é assim, a pessoa lá tá doente, tomou remédio, né? Então é o remédio que tá curando ela. Eu posso dizer pra você que por ter trabalhado na área da saúde, muitas vezes eu pegava dor de coluna, que a pessoa já tinha tomado todos os medicamentos possíveis do mercado e chegava até mim e falava assim, já fiz de tudo, já tomei de tudo e nada deu resultado. E daí com uma sessão, apenas uma sessão de PNL, a pessoa compreendia o porquê daquela dor e o que aquela dor queria comunicar para ela, a dor desaparecia. Mesmo que no raio-x ainda tava aquela lesão na coluna lá, aquela escoliose, sei lá eu o que, a dor desaparecia. Então, gente, é talvez mais fácil para eu entender esse conhecimento, porque eu vivenciei na prática, né? Eu observei na prática. E foi tão forte para mim que eu realmente hoje eu não atendo mais na parte da fisioterapia, fiquei só na programação mental, porque abriu uma oportunidade de eu ajudar as pessoas a entrar em contato com elas mesmas e descobrirem que dentro delas tem o processo de cura. Essa foi a frase que norteou minha profissão e me norteia há 20 anos. Cada um tem dentro de si aquilo que precisa para cada momento, inclusive para fabricar a sua própria cura. Aqui tá a Roberta levantando a mãozinha, que ela é uma das pessoas que descobriram isso, né? Que a nossa mente é algo fantástico. Então, vamos lá. Indivíduos em
colocado em condição de sugestionamento para o negativo, né? Sentir febre, frio, dor, principalmente quando ele tá com medo, né? A gente já viu isso no capítulo 2 ou no capítulo 3, enfim, nos dois, né? É sugestionável e passa a sentir. Assim como se você parar também, né? E colocar, estou me sentindo cada vez melhor, estou aceitando que esse corte que eu fiz no dedo tem uma força universal, natural, que já está fazendo o processo de cura. Aqui a gente nunca para pra pensar, né? Mas vai lá, machucou o dedinho. O que você tem que fazer pro dedinho sarar? Resposta é nada. Existe um processo natural que habita no seu subconsciente, que quer se instalar o fluxo natural. Tá escrito aqui, coisa mais linda. A natureza curará seu ferimento. Natureza, porém, nada mais do que o outro nome para a lei natural ou lei do subconsciente. O instinto de autoconservação é a primeira lei da natureza e principal função do subconsciente. Seu instinto é mais forte e mais potente do que suas autossugestões. Ou seja, às vezes a pessoa não está condicionada a pensar no processo de cura, mas o corpo faz de tudo para realmente curar aquela pessoa, para estabelecer o processo de cicatrização o quanto antes. E isso é muito lindo. A gente liberar essa sabedoria infinita também, né? Então, o que é a cura? A cura é definida como a esperança confiante que atua na sugestão poderosa da mente subconsciente, liberando o poder curador. Dani, mas eu acredito que eu preciso ir naquele lugar, rezar dessa forma, ou ter este amuleto para fabricar cura em mim. Faça, mas faça isso com uma fé jamais vista por você mesmo, entendeu? Aqui esse livro não é contra essas coisas, ele só está falando que a tua fé promove a tua cura. Então, seja um objeto real de fé ou falso, você ainda encontrará os resultados. E por que falar falso? É mais fácil de você entender se a gente der um exemplo de uma criança, né? Se você pega realmente uma pedrinha na rua, brilhantezinha, aquela assim, e fala pra criança que tá com medo ou sentindo alguma sensação no corpo, olha, essa pedrinha é mágica, segura ela, respira 3 vezes que você vai se sentir melhor. Você vê a criança se sentindo melhor. Ao passo que a criança, gente, que habita numa família em que ela escuta que se tomar chuva vai gripar, ela só de ver a chuva formando, o nariz já começa a escorrer. Então presta atenção naquilo que você tem falado para você. Seja objeto da sua fé, ou seja, daquilo que você acredita, verdadeiro ou falso. E essa da chuva é muito engraçado, porque eu fico imaginando filho de índio que tá realmente solto na natureza, né? Não é em questão de você estar ligado com a natureza. Gente, isso é processo de saúde, né? Então vamos lá, pensando nisso com mais cautela, o que é saúde, o que é doença para você. Então, tanto a confiança quanto a imaginação podem produzir esse efeito maravilhoso. Então eu confio nesse médico, eu confio neste tratamento, eu confio que fazendo isso vou atingir a cura e você terá os resultados, tá? Aqui ele fala, gente, 2 ou 3 exemplos bem impactantes que foi por autossugestão programado na mente de uma pessoa que ela teria uma reação física, e muito forte a reação física, que eu não vou nem partilhar com vocês, porque eu acho desnecessário programar isso na mente de vocês. Mas quem tiver o livro em mãos, está na página 80, tá bom? Ele fala que ele instalou um sintoma e a pessoa realmente estava ali e começou a sentir tudo na frente dele. Veio de manhã e quando voltou às 4 horas da tarde teve o sintoma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que os outros também nós estamos permitindo que programe a nossa mente, né? Quais são as falas que os outros estão falando que eu também vou colocar para dentro. Aqui o livro fala de saúde, mas aqui a gente pode encaixar desde profissional. Falaram para mim que eu nunca seria uma boa profissional, falaram para mim que eu nunca ia sei lá, falar em público, sei lá o que te falaram, né? Então cuida, porque assim como tem ótimos profissionais instalando coisas maravilhosas na sua mente e você despertando essa comunicação do seu subconsciente, tem pessoas também que fazem ao contrário, colocam medo, pânico e fazem pessoas sentirem coisas que não existem, foram fabricadas por aquela voz que fica falando. Por isso, cuidado com o que você ouve nas mídias, cuidado com o que você coloca para dentro da sua casa, cuidado, né? O livro tem a dica final de 9 frases fortes, impactantes. E, gente, para falar a verdade, eu marquei todas dessa vez, mas tem uma em especial
que fala muito fortemente que se você rezar pela outra pessoa, saiba que o conhecimento interior, silencioso, imaginando realmente a saúde, a beleza para a pessoa, vai ter resultados valiosos. Ou seja, ele fala daquela oração que a gente chama de oração de intercessão, né? Então tenha cuidado também ao orar para alguém, verbalize, né? Realmente e mentalize e veja a pessoa já curada. Então ele chega a falar todas as doenças têm origem na mente. Nada aparece no corpo que antes não exista um modelo mental para aceitar aquela doença naquele lugar, tá? E só há um processo de cura, gente. Só tem uma forma de alguém obter a cura. Acabei de falar para vocês. Tem pessoas que tomam medicamento e não têm resultado nenhum. Por quê? Ela bloqueou, por causa do medo, né? De outros fatores, o processo de instalação de cura, né? Assim como a gente sabe que pessoas recebem orações e elas também se curam. Então, a única coisa que cura alguém é a fé que ela tem. E aqui eu gostaria de encerrar esse capítulo 4 reforçando. O livro não fala nem desdenha de nenhum processo de cura em relação externa a respeito de algum rito ou amuleto ou coisas que você tem. Ao contrário, né? Eu gostaria muito de enfatizar isso. Tem muitas pessoas que nessa hora param de escutar esse livro porque elas se assustam. Oh, louco, então eu não preciso mais segurar essa cruzinha, essa pedrinha, ou ter esse escapulário, ou para te sentir protegida? Não é isso. Se você acredita, seja feito conforme a tua fé. Mas faz a coisa já emanando alegria, verdade, sabedoria, né? E toda a cura que você já quer alcançar, certo? Esse texto foi bem curto, né? É um capítulo por semana. A ideia é que você esteja colocando ele em prática e observando naquilo aonde está a sua fé e como você quer começar a vivenciar a tua fé. Aqui tá grande deixa. Dani, para mim a minha fé tá, vamos colocar assim, na Eucaristia, ótimo. Então faz aquele teu momento de fé um momento tremendo de fé. Dani, a minha forma realmente de alcançar é ter, sei lá, o meu espaço ali na minha casa, o meu oratório. Gente, então faça, mas faça o melhor oratório que você tiver e faça a melhor oração que você puder, tá bom? Então esse livro ele vem falando que tudo aquilo que você crê, tudo é o que promove o teu processo de cura. Certo, gente? Obrigada para vocês que estão me acompanhando nessa jornada do livro maravilhoso, que é esse aqui, ó, O Poder do Subconsciente, um capítulo por semana. Nós estamos no 4º capítulo, ou seja, faz um mês certinho que a gente começou a leitura deste livro. E para as pessoas que estão assistindo depois também, se quiserem mandar perguntas, inbox, partilhar que vocês estão lendo também, eu estou super aberta, tá bom? Tocou aqui o telefone, gente, não era para ter tocado, mas enfim, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até muito breve. Tchau, tchau!